Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Mais uma vez estamos a postos para estudar o Sermão do Monte. Acomode-se e leiamos esse trecho bíblico. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Acabamos de ler os versículos 13 a 16 do capítulo 5 de Mateus. Já vimos as bem-aventuranças e agora estamos estudando o restante do Sermão do Monte, versículo por versículo. Essa passagem que acabamos de ler marca uma mudança dentro do ensino do Sermão do Monte. Já falamos sobre as 8 bem-aventuranças que, na opinião de muitos estudiosos, representam o sermão em si. As bem-aventuranças são a essência do ensino. O restante, eles argumentam, é a aplicação do ensino. Depois de ensinar as 8 bem-aventuranças, Jesus inicia a aplicação delas e, a partir do versículo 11, passa a usar o pronome pessoal vocês. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Muitos estudiosos marcam o início da aplicação com esses 2 versículos. Também podemos dizer que, com estas bem-aventuranças, Jesus nos desafiou a olhar para dentro e, pela graça de Deus, ter o caráter de Cristo formado em nós e ser parte da sua solução e da sua resposta para o mundo. Agora, quando se inicia a aplicação do ensino das bem-aventuranças, é como se Jesus estivesse dizendo: agora olhem ao redor, olhem para o mundo, olhem para as pessoas ao redor de vocês e vejam o desafio que existe quando o caráter que Deus, através de sua graça, Ele está trabalhando em você. Ele impacta a cultura ou o mundo. Sabe, no último estudo começamos a falar sobre olhar ao redor quando falamos sobre o sal da terra. O que Jesus quis dizer com esta ilustração, hein? Vimos várias interpretações. Quero destacar, entretanto, que Jesus não falou, vocês têm sal para a terra. Não. Jesus falou o que você é. Ele disse, olha, você é o sal da terra. E ele também disse que se você não for sal da terra, então você não presta para mais nada. Ele foi bem claro. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O versículo 13 é um desafio e tanto para nós. Agora que já vimos o que Jesus quis dizer com esta primeira metáfora, vocês são o sal da terra, vamos considerar a segunda das 4 ilustrações usadas por Jesus. Vocês são a luz do mundo. Mais uma vez vemos que Jesus está falando algo sobre o mundo e sobre os seus discípulos. No último programa vimos que quando Jesus usou o pronome vocês, na verdade, significava vocês e somente vocês são o sal da terra. Ele estava fazendo uma declaração a respeito do mundo e a respeito dos seus discípulos. Ele estava dizendo, o mundo está se corrompendo e vocês, somente vocês, são a influência que vai preservá-lo da corrupção. Esta ilustração usada por Jesus também pode ser interpretada assim, nenhum ser humano pode viver sem sal. Por isso vocês são o princípio doador da vida verdadeira, a vida eterna para o mundo. Nesse caso, mais uma vez, Jesus está fazendo uma afirmação a respeito do mundo e dos seus discípulos. Ele estava afirmando que o mundo não tem a qualidade de vida que Deus planejou para o homem. E a única maneira do mundo encontrar esta qualidade de vida, a qual João chama de vida eterna, é através dos discípulos de Jesus. Jesus deu um valor tremendo para os seus discípulos. No versículo 14, Jesus se dirige mais uma vez aos discípulos e mais uma vez o grego original sugere o pronome vocês, como vocês e apenas vocês. Acompanhe comigo. Vocês, e somente vocês, são a luz do mundo.
Aqui, mais uma vez, Jesus está fazendo uma afirmação a respeito do mundo e dos seus discípulos. O mundo está nas trevas e vocês, somente vocês, são a luz que Deus Pai quer que o mundo tenha. Esta é uma declaração impressionante sobre o mundo e sobre os discípulos. Existiu um período da história conhecido como Iluminismo. A palavra iluminismo tem sido usada para identificar as explosões de conhecimento em determinados períodos da história e certamente estamos passando por um desses períodos. Hoje o conhecimento é maior e os descobrimentos dos últimos 50 anos têm levado o homem a uma explosão do conhecimento ou a uma explosão de informação. De certa forma, podemos chamar este período que estamos vivendo de a Era do Iluminismo. E mesmo com toda a informação que tem sido descoberta e todo o conhecimento adquirido no último século, ainda assim, Jesus diz, o mundo está em trevas. Na verdade, o mundo não sabe nada. Agora, será que podemos dizer que o que Jesus falou há 2000 anos não serve para os dias de hoje? Com toda certeza eu afirmo que sim, serve, sim, porque mesmo com toda a informação e conhecimento dos dias de hoje, o mais importante é saber o que você faz com aquilo que já sabe. A questão de trevas e luz, necessariamente, não está relacionada à informação. Quando Jesus se refere à escuridão, ele não está falando de ausência de informação nem de conhecimento. Jesus está se referindo à luz da verdade que tem a ver com a aplicação de toda a informação e conhecimento adquirido. Mesmo com todo o conhecimento que temos, não sabemos o que fazer com os problemas sérios que confrontam o mundo. Se você crê em Jesus e no que ele ensinou no alto da montanha, sabe que ele está falando para a sua igreja, para os seus discípulos verdadeiros, que entenderam o seu ensino. Tudo que ele ensinou, os seus valores e a sua filosofia de vida, isso é para ser vivido. Se compreendermos o ensino do Sermão do Monte, saberemos que a aplicação deste ensino ainda é verdadeira para hoje. Apenas os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus e ele próprio, são luz. O mundo ainda está em trevas, trevas espirituais. E os discípulos de Jesus são aqueles que têm a luz para o mundo desesperadamente necessitado dessa luz. Além do conceito do discípulo ser luz, Jesus deixou outras duas ilustrações. Mas antes, vou dizer mais uma vez, tudo depende das bem-aventuranças estarem sendo trabalhadas na vida do discípulo. Jesus ensinou que se as bem-aventuranças estiverem em vocês e apenas em vocês, vocês serão o sal da terra. Talvez o sentido de ser o princípio doador de vida que o mundo precisa signifique a força que vai preservar o mundo da corrupção moral e espiritual. Mas depois de dizer, vocês são o sal da terra, Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Alguns teólogos veem um significado real nesta ordem. Se você, pela graça de Deus, é o sal da terra, então pode ser que as pessoas do mundo, ao olharem para você, é claro, tudo pela graça de Deus, verão que você realmente é o sal da terra. E então, como Nicodemos, vão procurá-lo para saber por que você é do jeito que é. Eles vão querer ouvir qual é o seu discurso religioso. Lembre-se que em João 3, Nicodemos procurou Jesus e iniciou a conversa dizendo, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, Nicodemos estava iniciando a conversa com Jesus dizendo, Tenho visto o que o Senhor tem feito e agora vim ouvir o que o Senhor tem para me falar. Quando estudamos o Evangelho de João, comentamos que isso ainda acontece conosco. Se você, pela graça de Deus, é o sal da terra, isso impressiona as pessoas, e elas vão procurá-lo para saber por que você é o que é. É neste momento que você tem a chance de compartilhar a luz que lhe tem sido dada. A verdade na qual cremos e colocamos em prática é usada por Deus para fazer de nós sal da terra. Esta ordem funcionava 2000 anos atrás e continua funcionando da mesma forma até os dias de hoje. E talvez seja por isso que Jesus apresentou estas ilustrações para dá-la. Se você, pela graça de Deus, é o sal da terra, então você é a luz do mundo. E vai chegar o tempo quando você terá a chance de pregar ou ensinar ou compartilhar porque as coisas acontecem com você do jeito que acontecem. Sabe, nós temos a tendência de achar que hoje esta ordem está invertida. Parece que achamos que o mundo vai ficar impressionado com a nossa pregação, ensino, teologia, doutrina. E aí talvez um dia chegue perto do que somos.
Isso é exatamente o contrário do que Jesus ensinou com sua vida. A ordem que funciona é a seguinte: primeiro temos que ser o sal da terra pela graça de Deus, e depois a próxima coisa que acontece é termos a chance de ser luz do mundo. Além de sermos luz do mundo, Jesus apresentou outras duas ilustrações. A cidade construída sobre um monte que não se pode esconder. Se uma cidade está construída no alto de uma montanha, não tem jeito de escondê-la, ela fica em evidência. O Evangelho de Marcos conta que Jesus não podia ser escondido. Às vezes ele tentava escapar das multidões que sempre o pressionavam e estavam atrás dele e tentavam tocá-lo. Marcos conta que as multidões o rodeavam desesperadas o tempo inteiro porque precisavam dele, por causa do que ele era e tinha feito por eles. Quando Jesus tentava escapar das multidões, a Bíblia conta, ele simplesmente não conseguia se ocultar. Jesus estava dizendo para os discípulos que participaram do primeiro retiro cristão e que queriam ser parte da solução e resposta dele. Jesus estava dizendo: se pela graça de Deus estas bem-aventuranças estiverem em suas vidas, vocês serão sal da terra e luz do mundo. Aí será impossível ocultar vocês. Se pela graça de Deus vocês forem meus discípulos verdadeiros e tiverem os meus valores e crerem no que eu vim mostrar e ensinar, se pela graça de Deus vocês realmente crerem no Evangelho que estou confiando a vocês, vocês não conseguirão se esconder. Pense nisso por um minuto, meu ouvinte. Vamos supor que você seja um discípulo de Jesus no seu trabalho. Vamos supor que você seja o único discípulo que Jesus tem em todo o escritório onde você trabalha, ou em toda a fábrica onde você trabalha, ou aí em toda a fazenda onde você trabalha. Talvez no prédio inteiro, talvez no bairro inteiro, talvez aí na fazenda inteira. Somente você é um discípulo de Jesus. Pense em que você pode fazer. Pense, você está sendo colocado em uma comunidade. Você é um discípulo de Jesus. Por quanto tempo você acha que conseguiria esconder que é um discípulo de Jesus, hein? Isso é muito sério. Reflita sobre isso até o nosso próximo programa aí. Procure ser sal, procure ser luz para abençoar aquelas pessoas que estão à sua volta. Até o próximo encontro com a palavra. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.